Amém, meus irmãos. Bom dia a você que está chegando agora. Mais uma vez, que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua semana, que o Senhor fale ao seu coração e instrua você neste momento. Nós vamos meditar em Apocalipse, lá no capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso de número 13. Vamos meditar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Como você observou até aqui, as estruturas das cartas, elas seguem sempre uma estrutura ordenada. Nosso Senhor Jesus Cristo determinou que isso fosse dessa maneira. Todas as demais cartas são iguais a esta carta na questão estrutural. Jesus começa se identificando, ele é o escritor, né? É ele quem está enviando estas palavras para a igreja, não é? Então ele se identifica como aquele que é o mensageiro. Ele na sequência, então, ele faz ali algumas observações positivas sobre a igreja, não é? Para quem ele está escrevendo. No terceiro ponto, ele vai identificar problemas naquela igreja, não é sempre assim a estrutura. Quarto ponto, ele vai dizer qual é o remédio para aqueles problemas que ele identificou. E então ele finaliza sempre com uma promessa. Essa é a estrutura da carta. Ele se identifica, ele elogia, ele repreende e apresenta os problemas da igreja, ele apresenta então o remédio para aqueles problemas que ele identificou e ele finaliza sempre com uma promessa. Essa é a estrutura padrão de todas as cartas e nós estamos estudando uma por uma, porque cada uma delas tem uma particularidade, tem um problema distinto a ser tratado. Apenas 4 igrejas de todas as 7 recebem alguma repreensão, né, alguma correção. 2 delas, então, não apresentam nenhuma correção da parte do Senhor, nenhuma repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. Filadélfia que é a carta que nós vamos estudar agora. E apenas uma delas, o nosso Senhor Jesus Cristo não identifica pontos positivos, então só tem repreensão. Nesse momento, na carta à Filadélfia, então, ela é uma igreja modelo, assim como a igreja de Esmirna, uma igreja padrão diante do Senhor. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, um modelo de igreja segundo o coração de Deus. Apocalipse capítulo 3, versos 7 adiante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei você na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho certeza que você viu aqui, ouviu algumas falas e viu também algumas imagens que já deve estar enchendo de curiosidade o seu coração. Não é verdade? Algumas coisas que parece que não estão tão claras assim, né? Coluna na casa de Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da nova Jerusalém que desce do céu, e o meu nome. Farei com que venham e se prostrem diante de você e reconheçam que eu te amei. Tem algumas imagens bastante estranhas, né? Mas nós vamos entender isso hoje, aqui nesse estudo. Eu quero começar pensando com você alguns aspectos da cidade antes de nós entrarmos propriamente no texto. Então, reconhecendo alguns aspectos históricos da cidade, quando nós entrarmos no texto e eu fizer alguma citação, alguma comparação, você deve revisitar esta minha fala a respeito dos aspectos da cidade e trazer para ajudar a compreender e a interpretar aquilo que está no texto, tá bom? A cidade de Filadélfia, ela foi iniciada, ela recebeu também este nome lá no ano 160 antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela era também uma espécie de uma colônia romana, e quem deu o nome a essa cidade foi o imperador Átalo II. Átalo, ele tinha um irmão que ele gostava muito, e não era algo comum naqueles dias gostar muito do irmão. Sabe por quê? Porque era comum reveses na coroa, no reinado, onde teria que se matar algumas pessoas da família para poder assumir o reinado, para poder assumir o trono sem que houvesse competitividade, sem que houvesse pessoas tentando subir e ganhar o trono junto com você. Átalo, ele tinha um amor muito grande por este irmão dele, um amor fraternal, um amor de dois irmãos que se queriam muito bem. Então Átalo, ele, em nome deste amor e deste cuidado que ele tinha pelo seu irmão, ele dá àquela nova cidade que está surgindo o nome de Filadélfia, que significa amor pelo irmão, amor fraternal. Daí então vem o nome Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela ficava em meio a uma passagem do correio imperial. Então era uma cidade importante porque por ali trafegavam todas as cartas, o correio do império passava por aquela cidade e certamente precisariam parar naquela cidade para as questões de alimentação, dormir naquela cidade e no outro dia então seguir viagem. É uma cidade extremamente importante. É uma cidade também que goza ali dos benefícios de Roma, né, do cuidado e da proteção de Roma, por conta de ser uma cidade onde as cartas estão trafegando. O correio imperial está passando por ali então, tá bom? Essas são algumas coisas. No século VII, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa cidade, junto com algumas outras cidades, sofreram um terremoto. E a cidade de Filadélfia, que nós estamos estudando, é uma daquelas cidades que foram destruídas completamente por esse terremoto. Havia muitas pessoas que, ao invés de morar na cidade, moravam fora da cidade e então iam na cidade, passavam o seu dia e dormiam fora da cidade de Filadélfia, justamente porque era uma cidade que sacudia muito por causa dos terremotos, não era uma cidade que tinha firmeza, mas estava ali. Hoje essa cidade de Filadélfia,
Só existe escombros e um escombro muito pequeno, que é um achado arqueológico que ali está na Turquia, também junto com as demais, todas na atual Turquia. Então, digamos que você queira visitar as ruínas destas igrejas para quem Cristo escreveu. Você teria que ir até a Turquia, até Istambul, e de Istambul, então, pegar ali alguém que fosse instruído e levar você até estes locais onde estavam estas igrejas, cada uma em um local. Nesse caso da igreja em Filadélfia, então, ela está soterrada e os arqueólogos não conseguem, então, escavar mais porque em volta tem prédios, tem casas, e as escavações podem trazer problemas estruturais para estes prédios e estas casas. Então, aquilo que foi encontrado, que é eu diria assim, uma estrutura de 5 por 5, né, está ali à vista de quem quer observar, tá bom? Então, também na atual Turquia, uma cidade extremamente sacudida por terremotos, então, e que não tinha muita firmeza e muitas pessoas moravam, então, fora da cidade e vinham fazer os seus negócios e todas as transações que precisavam ser feitas daí dentro da cidade, ok? Era uma cidade não tão grande assim, não era uma cidade que tinha um número tão elevado de pessoas como as demais que nós estudamos até aqui. Não é uma cidade tão rica, ela conta ali muito mais com o tráfego do correio imperial para fazer ali os seus negócios e as suas transações. Não é uma igreja tão importante assim naquela época e também estava sendo pressionada pelos templos pagãos que ali estavam. E nós estudamos nas cartas passadas estas questões dos templos pagãos e cultos de fertilidade, tá bom? Então, revisita lá as pregações anteriores se você precisar. Estava sendo então pressionada esta igreja por aqueles que estavam à sua volta. Haviam templos ali judaicos, sinagogas judaicas e também templos dedicados a deuses estranhos. E a igreja pequena, poucas pessoas, estava então sendo pressionada neste momento a abandonar a fé e juntar-se então aos templos pagãos ou aos judeus. Nessa época também, alguns judeus começaram já a perseguir os cristãos e mataram muitos deles, ok? Para o judeu, ainda naquela época, a mesma dificuldade que foi tratada lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas está junto com os judeus naquele momento. É uma dificuldade que os judeus estão passando naquele momento e com certeza passam até hoje, que é a salvação através do cumprimento da lei e da circuncisão. Então, os cristãos estão lidando com judeus que pensam dessa maneira. Eles pensam que são filhos de Abraão, né? E que pela guarda da lei e pela circuncisão eles têm então a salvação pela guarda da lei. E eles querem que os cristãos então adotem as mesmas práticas deles. Daí vem a pressão que os cristãos então estão sofrendo nessa cidade, igreja pequena, número pequeno de cristãos, a pressão aumenta ainda mais. Pois bem, agora vamos ao nosso texto, isso vai nos ajudar a compreender Apocalipse. Nosso Senhor Jesus Cristo faz como das vezes anteriores. Ele se apresenta como o mensageiro. É ele que está falando à igreja, tá bom? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: isso nós já vimos, que o anjo é o pastor da igreja, o líder da igreja, o presbítero da igreja, ou o diácono, o missionário que está lá na igreja naquele momento, e que então, ao receber esta carta, ele vai à frente da congregação, abre a carta
e faz então a leitura da carta, né? Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Pois bem, aqui está a apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo e que também é encontrada lá no capítulo 1. Significa que aquele que está falando, então, tem a plenitude de toda a santidade e a plenitude de todo o poder. É isso que significa quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele tem as chaves de Davi na mão e que ele abre e ninguém pode fechar, e aquilo que ele fecha ninguém abrirá. Isso indica plenitude de poder. Aquilo que ele faz, ninguém pode desfazer. Entendeu? É isso que é assim que ele está se apresentando à igreja. Aquilo que ele faz, ninguém tem autoridade para desfazer. E aquilo que ele faz e fala está chancelado por aquilo que ele é, santo e verdadeiro. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo diz que abriu diante da igreja uma porta. Geralmente, o porta na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, está ligado à oportunidade de evangelização, oportunidade de comunicação do Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo, você deve se lembrar dele falando: orem, meus irmãos, para que Deus nos abra as portas para a pregação da palavra. Ou em outro momento, o Senhor me abriu uma porta oportuna naquela cidade para eu pregar o Evangelho. Então, porta no Novo Testamento está sempre ligado à oportunidade de evangelização, não é? Neste caso específico, não é uma oportunidade de evangelização que o nosso Senhor Jesus Cristo está abrindo à igreja. Pelo menos o contexto imediato não indica que seria isso que ele estaria fazendo para a igreja, mas é uma porta de entrada para o reino celestial que ele abriu para aquela igreja e que ninguém pode fechar aquela porta, uma porta de salvação, uma porta de comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, uma porta onde os crentes estão passando da igreja de Filadélfia e ninguém pode impedi-los de entrar, justamente porque os judeus estão aparecendo nesse texto e estão fazendo uma contraposição, ou estão em contraste, não é, com a salvação pela graça, fazendo com que a igreja adote a salvação pelas obras e os antigos rituais e a circuncisão. Então aqui é uma promessa de salvação. Você deve se lembrar também no Novo Testamento, mais especificamente em João, no capítulo 10, 9 e 10, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele é a porta da salvação e Ele se trata como a porta da salvação, que é este caso específico aqui. Não uma porta para evangelização, mas uma porta de salvação. E os crentes da igreja de Filadélfia que estão entrando por Ele, por Cristo, entrarão pela salvação. Entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Quando nosso Senhor Jesus Cristo também menciona que Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, além de indicar poder, não é? Capacidade de fazer algo e ninguém desfazer, ele também trata-se a si mesmo como o Messias, que viria da linhagem de Davi. Então aqui tem também o cumprimento das antigas promessas feitas no Antigo Testamento, de que da semente de Davi também nasceria aquele que governaria eternamente sobre o trono.
Pois bem, é dessa maneira que nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta à igreja, como aquele que é santo e verdadeiro, as suas palavras não mentem, aquele que é a porta da salvação e aquele que, quando faz alguma coisa, ninguém tem capacidade para desfazer. Tá bom? É dessa maneira que ele se apresenta à igreja. E agora ele começa a identificar na igreja alguns pontos positivos. E como eu disse antes, Filadélfia, ela não tem pontos negativos que o Senhor identifica. Por isso ela é uma igreja modelo. O Senhor diz: conheço as obras que você realiza. Que obras são essas? Conheço as obras que você realiza. Que obras são essas? Todas aquelas obras de culto que a igreja foi chamada a executar. Evangelismo, leitura da palavra, ensino da palavra, guarda do domingo, que é o dia do Senhor, a Santa Ceia, o batismo, fidelidade doutrinária, o cuidado do pastor e da liderança com os membros que ali estão, o cuidado dos membros com a liderança que está sobre ela. Todas estas obras que o Senhor deixou para a igreja, ele agora está observando nesta igreja e esta igreja está caminhando com equilíbrio, observando bem tudo aquilo que o Senhor instruiu. E ele continua então. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Igreja pequena, pouca força, não é? Neste caso aqui é pouca força política e pouca força de expressão entre aqueles que estão fora. Por quê? Há diversos templos pagãos e também uma sinagoga nessa cidade onde Cristo é rejeitado, tanto nos templos pagãos quanto na sinagoga. É por isso que mais à frente nosso Senhor Jesus Cristo vai chamar de sinagoga de Satanás. Isso significa o seguinte, que aquela sinagoga dos judeus não era melhor do que os templos pagãos que estavam em volta da igreja de Filadélfia. Uma igreja, então, pequena, poucas pessoas, uma igreja pobre financeiramente falando, porque a cidade não é uma cidade tão rica também, mas aqueles irmãos que ali estão congregando, eles guardam com fidelidade as instruções que o Senhor Jesus Cristo deixou nos seus evangelhos. E eles buscam colocar em prática tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Todas as suas declarações, todos os princípios que ele vai ensinando, essa igreja tem mantido firme no coração e tem perseverado em não abraçar os cultos pagãos ou atender à pressão dos judeus e à pressão destes cultos que estão do lado de fora. Isso muitas vezes implica, como nós já vimos antes, em perder negócios na cidade onde você está. Uma vez que você não compactua com os judeus e não compactua com aquelas pessoas daqueles templos pagãos, não é? As oportunidades de negócio para eles eram afastadas. Não, vocês não pertencem ao nosso grupo. Não, vocês não participam conosco, então nós não faremos negócio com vocês. Oportunidade de venda e oportunidade de troca são, então, afastadas. Isso sempre traz mais tristeza e mais dificuldade, então, para a igreja. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está identificando na igreja. Uma igreja modelo é uma igreja fiel aos preceitos que o Senhor Jesus Cristo ensinou, não é? Ela busca aprender sempre e colocar em prática. É uma igreja santa que não compactua com os erros dos outros, não é? Ela não perceba que ela não tem problemas doutrinários internos, não é? Como as demais igrejas,
E a única pressão que ela tem externa é para compactuar com o culto na sinagoga dos judeus e nos templos pagãos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vem e diz assim: você está de parabéns, continua firme, continue sendo intolerante com os cultos judaicos, continue sendo intolerante com os cultos pagãos. É assim mesmo, né? Esta igreja não é uma igreja então tolerante como a outra que nós havíamos então estudado. Perceba que bênção que é. Nosso Senhor Jesus Cristo continua e diz: eis o que eu farei. Farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Estranho, né? A igreja sendo adorada? Não, não é isso. Havia entre os judeus um costume que você observa também no Antigo Testamento. Diversas vezes você percebe esse costume entre eles no Antigo Testamento. Geralmente, aqueles que estão vindo de viagem e estão vindo ao encontro de um outro judeu, se esse judeu era uma pessoa importante, né? Ou então se ele era um ancião barbudo, as suas vestes demonstravam que ele era um ancião, essa pessoa então parava diante desta autoridade e se prostrava, não em adoração, mas em reconhecimento de autoridade. Era um costume que havia. Também havia este costume diante dos profetas e diante dos auxiliares dos profetas, dos sacerdotes, todos aqueles que estavam investidos de autoridade, então, recebiam este reconhecimento, ok? É deste reconhecimento que nosso Senhor Jesus Cristo está tratando aqui no verso 9. Os judeus que não reconheceram o Messias, Cristo Jesus, viriam então até diante da igreja, e não, nesse caso aqui, diante da igreja de Filadélfia, mas diante da igreja do Senhor como um todo. Eles virão diante da igreja e vão reconhecer a autoridade que tem a igreja, a importância que tem a igreja. Perceba então que não é uma adoração, mas é um reconhecimento de importância e um reconhecimento de autoridade, então, que é o que está acontecendo aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo diz ainda que eles se declaram judeus e não são. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela foi pregada primeiro a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus faz uma promessa daquele que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Aquela é a primeira menção do Evangelho que nós temos na Sagrada Escritura. Então, se você perguntasse assim, Adão e Eva foram salvos? É bem possível que sim. Por quê, pastor? Porque eles receberam a primeira mensagem do Evangelho, não é? De que da semente de Eva nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É bem possível que nós vamos encontrar Adão e Eva nos céus, porque a mensagem do Evangelho foi comunicada primeiro a eles. E esta mensagem do Evangelho, ela vai sendo comunicada vez após vez entre os filhos de Deus. Adão e Eva também comunicam esta mesma mensagem a Abel e a Caim. Ora, se não, vejamos, você encontra os dois oferecendo culto ao Senhor. Tá certo que o culto oferecido por Caim não é aceito pelo Senhor, mas o culto de Abel, sim. Isso significa que Adão e Eva instruíam os seus filhos em relação à mensagem do Senhor e em relação ao culto que deveria ser prestado ao Senhor. Esta mesma mensagem do Evangelho é anunciada depois a Noé, é anunciada a linhagem santa, Abraão, Isaac e Jacó, a mesma mensagem do Evangelho.
É por esta mensagem do Evangelho que Abraão creu e foi então justificado quando ainda não havia lei, porque Moisés vem depois de Abraão. Então Abraão, ele é justificado sem as obras da lei. De que maneira? Pelo Evangelho, crendo na mensagem de Deus, de que aquele que era da semente da mulher viria no futuro e esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a mensagem que estes homens têm até este momento. Então os homens em nenhum tempo foram salvos pelas obras da lei, mas foram salvos sempre pela fé na mensagem do Evangelho, na mensagem primeiro comunicada pelo próprio Deus, não é? Todos os judeus, então, de todos os tempos no Antigo Testamento, eram salvos pela fé na mensagem comunicada por Deus. Eles não eram salvos pelas obras da lei, mas eles eram salvos pela fé que eles tinham no Evangelho. Então, cada judeu que viria até o templo e então ofereceria ali sacrifícios, no momento em que ele fazia aquele sacrifício, a fé dele era apontada para frente, para o futuro. Quando viria um cordeiro da parte de Deus, um cordeiro imaculado, um homem perfeito, e então seria oferecido como sacrifício uma única vez. Nós vemos isso depois com Abraão e Isaac, e depois em todo o tempo. Todos os sacrifícios apontam para aquele. Todo judeu verdadeiro, filho de Abraão, não segundo a carne, mas segundo a fé, então cria no Messias, cria que Deus enviaria um Messias, assim como está em Isaías 53. Por que é que estes judeus, então, de Filadélfia se dizem judeus e não são? Porque eles não são como os judeus do passado. Porque eles não creem no Messias, que foi prometido e veio, e mostrou ao que veio, e protagonizou todos os sinais. É por isso, então, que nosso Senhor Jesus Cristo diz que estes homens se dizem judeus e não são, porque eles não creem no Messias. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo diz que este encontro, esta reunião, é uma sinagoga de Satanás, é um ajuntamento do diabo e não um ajuntamento de Deus. Olha só que coisa importante. Todos aqueles ajuntamentos onde Cristo não é celebrado, onde Cristo não é anunciado, onde Cristo não é proclamado, não é relembrado, é um ajuntamento do diabo. Porque este ajuntamento não é diferente dos ajuntamentos que estão em volta nos templos pagãos. Não é porque é judaico que é um ajuntamento divino. Entende? Assim como aqueles outros ajuntamentos dos templos pagãos agora são este ajuntamento da parte dos judeus, onde Cristo não é celebrado, Deus não é glorificado, entende? É isso que está em voga aqui agora. Eles não são judeus porque eles não creem como os judeus do passado, no Messias que viria e que agora chegou. Portanto, também não são salvos. São salvos aqueles que creem no Messias. Daí nosso Senhor Jesus Cristo dizer: coloquei diante da igreja uma porta aberta, uma porta da salvação, que os judeus não podem fechar. Quando eu fecho alguma porta, ninguém pode abrir. E quando eu abro alguma porta, ninguém pode fechar. Essa porta que ele colocou aberta diante da igreja é a porta da salvação. Os judeus entendem então e querem que os cristãos abracem as obras da lei e a circuncisão para serem salvos. E nosso Senhor Jesus Cristo vem e diz: não é assim. A esta igreja eu dei a fé e coloquei diante dela uma porta aberta.
e ela então não vai se contaminar, e ela vai passar por esta porta que eu deixei aberta. Interessante isso, né? Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei você na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa geralmente significa glória, né? Então ele diz assim para a igreja manter-se fiel como modelo, da mesma forma como ela estava caminhando até aqui, para que ninguém roubasse a glória que ela tinha, sendo pobre, sendo pequena, continuando fazendo o mesmo trabalho que ela estava fazendo, para que ninguém roubasse dela a glória que ela tinha, que era este reconhecimento de Cristo em relação à fidelidade da igreja. Pois bem, a igreja se mantém fiel, Cristo também se mantém fiel, a igreja guarda o nome de Cristo e Cristo então guarda e protege esta igreja. Cristo fala de um momento de provação que viria sobre esta igreja e que ele livraria esta igreja, né? E que esse momento de provação colocaria à prova também muitas pessoas. Cristo está se referindo a dois momentos específicos. Primeiro, aquele momento que eu relatei para vocês anteriormente, quando no século VII, aquele terremoto sacode a cidade e então muitas pessoas morrem e ali a cidade inteira é destruída. A primeira referência é a este momento em que a igreja é protegida, é guardada neste momento desse terremoto. O segundo momento a que Cristo está se referindo, e aí ele faz uma referência que ele vem sem demora, é a referência da tribulação antes da sua vinda. E aqui então há uma menção que nós fazemos com alguma frequência, que a igreja não será poupada da tribulação, né? Ela passa pela tribulação, então Cristo volta e a leva. Essa tribulação pelas quais a igreja vai passando com frequência, e a igreja fiel também passa por tribulação, geralmente purifica a igreja, expõe o coração de todos, não é? Aqui a igreja, uma igreja fiel, também passa por tribulação, também passa por dificuldades, não é? Ela não será poupada, mas Cristo estará com ela. Por isso também eu guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Tribulação para expor os desejos, os desígnios do coração do homem. Cristo então promete a esta igreja que ele vem sem demora e vem para resgatar então esta igreja, mesmo que ela passe por tribulações, mesmo que ela sofra as pressões que ela está sofrendo agora. Cristo Jesus reconhece que essa igreja é uma igreja fiel, é uma igreja modelo, que não se contamina por aquilo que é externo. Ela também não tem problemas de heresias internas, ela segue guardando os ensinamentos de Jesus. Perceba que todas as coisas que são básicas, esta é uma igreja que faz aquilo que é básico. Ela não faz grandes coisas, não faz. Ela faz aquilo que é básico, aquilo que é o simples, né? Essa igreja está fazendo. E por fazer aquilo que é básico, aquilo que é simples, Cristo reconhece ela como uma igreja fiel. Guardou a palavra e busca praticar a palavra, aquilo que é básico. Então Cristo promete proteção a essa igreja. Pois bem, vem o último verso para uma igreja fiel, para uma igreja modelo, então, que guarda o nome do Senhor. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Estranho, né? Não é estranho, não. Lembra do terremoto do século VII? Lembra desse terremoto? O que acontece com a cidade? É destruída. Antes desse terremoto,
a cidade já era sacudida por muitos terremotos. Era muito comum rachaduras nas paredes das casas. Era muito comum que, às vezes, alguma casa, inclusive, caísse por falta de colunas, então a casa iria ao chão. O que Cristo está prometendo, então, a esta igreja, aqui, ao dizer que faria deles coluna na casa de Deus, ele está prometendo firmeza. Olha, vocês não vão precisar mais dormir fora da cidade e vir no outro dia para a cidade. Olha, vocês estão em um lugar que não tem firmeza, que não tem sustentação. Eu vou colocar vocês em um lugar onde há firmeza, onde há sustentação. Eu vou colocar vocês em um lugar onde não há terremotos, onde não há tremor, onde as colunas não caem. Esta é a promessa da parte do Senhor, então. Perceba que maravilha quando ele conecta a situação pela qual a cidade passa e a nova situação da igreja nos céus. Que maravilha isso! Não mais sendo sacudido de um lado por outro por terremotos, mas agora firmes na casa de Deus. Firmeza na presença de Deus. Interessante isso. E ele continua e diz assim: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Vamos ver cada uma dessas partes. Lembra que eu falei para você que esta cidade ficava no caminho do correio imperial? Jesus está fazendo uma conexão também com essa questão. Todas as cartas, elas geralmente, quando eram cartas reais, elas eram seladas a partir de um anel. Então ninguém poderia violar aquela carta, porque aquela carta pertencia então a uma autoridade real. Quando não era o caso de uma autoridade real, a carta era então lacrada e recebia o nome da pessoa. Jesus está conectando esta realidade e dizendo que sobre cada um de nós que formamos a igreja estaria então escrito o nome de Deus. Isso significa dizer que nós pertencemos a Deus. Não há como ser violado alguma coisa que pertence ao Senhor. Lembra que eu falei para você? Aquilo que ele abre, ninguém fecha. Poder para tal coisa. A mesma coisa está sendo indicada aqui agora. Cada um de nós que formamos a igreja, receberemos então este selo, esta marca de que pertencemos ao Senhor e de que não podemos ser tocados por nada e nem por ninguém que não seja o próprio Senhor ou que seja autorizado por Ele. Por quê? Porque assim como aquela carta pertencia ao seu destinatário, nós, como cartas vivas, como diz o apóstolo Paulo, pertencemos ao Senhor, nosso Deus. Interessante isso, olha que maravilha, Deus colocando o seu nome sobre nós e dizendo, este aí pertence a mim. Vou pegar um nome aqui, o Everton que está aqui. O Everton pertence a mim. A Gi pertence a mim. O diácono Juliano me pertence. É Deus falando isso. Olha que segurança que dá então para a igreja. Cristo continua dizendo que também colocará, olha ali, o nome da cidade do meu Deus. Pertencemos a Deus, pertencemos a um povo. O nome da cidade, cidade indica povo. Pertencemos ao rei, que é Deus, pertencemos a um povo, que é o povo da Nova Jerusalém, a igreja, a noiva de Cristo, não é? Então nós pertencemos a este povo. Naquele caso da igreja de Filadélfia, ela não pertence a Roma, entendeu? Ela não pertence ao imperador, ela pertence ao Deus que governa o universo inteiro e ela pertence não ao povo romano, ela pertence ao povo celestial.
essas comparações e esse contraste que vai sendo feito aqui agora. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Pois bem, aqui está algo que às vezes é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Eu vou tentar explicar isso em poucas palavras, porque o nosso tempo já está terminando. Algumas pessoas pensam que elas vão morar no céu. Não é exatamente essa a perspectiva que a Escritura nos mostra. Nós entraremos para as bodas do Cordeiro no céu, mas nós não vamos morar no céu especificamente. Não, pastor, não. Nós teremos um novo mundo, entende? Uma nova terra, uma nova recriação será feita. Então nós vamos morar nesta nova Jerusalém, nesta nova Canaã, ok? Então, se eu fosse pensar com você assim, eu sei que para algumas pessoas essa questão abstrata é mais difícil, então vou tentar explicar dessa maneira. Você não estaria geograficamente no céu, mas você estaria geograficamente em uma nova criação. Tudo bem? Mas perceba que eu continuo. Nesta nova criação, ela não estaria distante do céu geograficamente. O céu estaria ao alcance de um braço. Vou levar você agora para dentro do Jardim do Éden, tá bom? Vá comigo agora para dentro do Jardim do Éden, de acordo com isso que eu estou tentando explicar para você. Se você pudesse ir até o Jardim do Éden, conversar com Adão e Eva, e você perguntasse assim então para Adão, Adão, cadê o céu? O Adão abriria os braços para você e diria, está aqui? Você então perguntaria, Adão, cadê os anjos? Ele olharia para o alto, estão aqui. Então não há uma separação entre o Éden e o céu, entende? Não há um distanciamento geográfico, alguma coisa que você teria que pegar um carro, um avião, um helicóptero e ir até o céu, entende? É isso que eu estou tentando mostrar para você então. Nós moraremos em um novo Jardim do Éden, em que não haverá um distanciamento geográfico entre este novo jardim e o céu, mas estariam todos ao alcance da mão. Né? Deus estaria diante de você o tempo todo. Neste sentido, então, nós não moraremos no céu, nós moraremos na Nova Jerusalém, que seria então, vamos pensar assim, uma extensão do próprio céu. Ok? Espero que isso tenha ficado claro, porque nós vamos ver esta imagem se repetindo na Sagrada Escritura. A Nova Jerusalém que desce do céu, a Nova Jerusalém que desce do céu, essa é a nossa casa, uma extensão do próprio céu. Você veria os anjos por todos os lados, veria Deus, não é? Mas o céu é o trono de Deus. O céu é a casa de Deus e não a casa dos homens, ok? Nossa casa, uma extensão do próprio céu, assim como o Jardim do Éden. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escreve, só tem um jeito de eu saber. Escreve aí nos comentários aí, tá bom? Se não ficou boa a explicação, aí eu vou, ok? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, a vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns teólogos acreditam que Cristo, nos céus, já não será mais chamado de Jesus Cristo. Ele terá, de fato, um novo nome que nós não sabemos qual é este novo nome e que este nome nos será dado a conhecer a cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Qualquer coisa que vá além daquilo que está escrito aqui seria uma mera especulação, não é? Nós não sabemos qual é esse nome, não dá para dizer qual é esse nome, não é possível dizer, mas sabemos que nós vamos tomar conhecimento deste novo nome de Cristo nos céus, então, quando lá entrarmos. E todos nós vamos entoar louvores a este novo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
que ele nos dará a conhecer. Por quê? Porque fomos fiéis, guardamos o seu ensino, não cedemos às pressões externas, cuidamos uns dos outros naquilo que é possível, né? Por isso, guardamos o nome do Senhor e todos os ensinos da parte do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, ele termina com essa promessa, fazendo um contraste, então, entre aquilo que a igreja sofre aqui na terra e aquilo que ela não sofrerá mais nos céus. No caso daquela igreja de Filadélfia, era sacudida vez após vez pelos terremotos. Nosso Senhor Jesus Cristo promete para esta igreja firmeza. Ela não mais sofreria estes terremotos, paredes não mais rachariam com os terremotos. No nosso caso hoje, como igreja, serve a aplicação deste distanciamento. É como se Cristo olhasse para nós hoje e dissesse assim: fiquem fiéis, fiquem firmes, perseverem, porque naquele dia não haverá mais este afastamento entre vocês. Não haverá mais um distanciamento social. Vocês estarão ao alcance das mãos uns dos outros. Naquele dia, Deus será o tabernáculo de vocês e vocês vão poder cultuar a Deus abertamente e livremente. Perceba de que maneira, então, esta palavra cabe muito bem àquilo que nós estamos vivendo hoje. Cristo vira os olhos da igreja para a eternidade. Por mais que ela esteja sofrendo, esteja sendo pressionada nesse momento, Cristo, então, apresenta as glórias da eternidade. Aquela igreja pertence a Deus, recebe o nome de Deus. Ninguém pode tocar, ninguém pode fazer mal. Se você estivesse, então, naquela nova criação, trafegando por todo o universo, e isso será alguma coisa bastante possível, nós vamos andar pelo universo inteiro, e você encontrar com alguma outra pessoa, alguma criatura, estaria ali: Sandra pertence a Deus, William pertence a Deus. Então, opa, esse é filho do Senhor, entende? Não haverá mais pessoas estranhas, né? Não haverá mais guerras, lutas, batalhas, todas essas coisas passaram. Olha que maravilha, recebem o nome do povo de Deus, pertencem a um povo, agora não pertencem mais ao império, não pertencem mais ao povo romano, mas pertencem ao povo de Deus. Isso, tudo que nós lemos aqui, é uma promessa feita a todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que guardam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo no coração e colocam em prática aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Todas estas são promessas para nós que somos filhos de Deus. Espero que Deus possa confortar o seu coração a partir dessa palavra. Uma igreja simples, uma igreja que faz o básico e que por isso é uma igreja fiel. Presbítero Charles, deixa eu ler aqui, chegou às vezes alguma dúvida aqui, falei para escrever aqui, né? Deixa eu ver aqui. O presbítero Charles mandando um aviso aqui, ó. Tô incluindo o vídeo das crianças no final da exposição. Se puder avisar após a transmissão, vamos publicar a aula, ó. Aula então para as nossas crianças, tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida daquilo que eu fui falando. A única forma é acompanhar aqui pelas mensagens, tá bom? Se ficou alguma dúvida, daí eu tiro essa dúvida agora. Então aguenta aí que eu tô com o dedo na tela aqui, olhando aqui. Oi, filha? Não tem nada. Não tem nada. Então todo mundo entendeu tudo, graças a Deus. Então ficou claro. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês nesse dia, que o Senhor cuide de vocês, cuide da família de vocês, que o Senhor dê saúde a todos vocês e que nada falte a todos vocês, tá bom? Com isso nós encerramos então a 6ª carta e vamos no domingo que vem a última carta, Igreja de Laodiceia. E aí vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar então. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento? Deus, em nome de Jesus, Pai,
a nossa oração nessa manhã é para que o Senhor nos ajude a ser uma igreja simples, a fazer aquilo que é básico, Senhor. Muitas vezes queremos fazer tantas coisas grandiosas, Deus, que não são coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Muitas vezes, ó Deus, queremos exercer influência e queremos ser, ó Deus, tão poderosos como a igreja, Pai. E estamos vendo aqui, ó Deus, que é uma igreja simples, é uma igreja fraca, é uma igreja pobre que o Senhor utilizou, ó Deus, para demonstrar o seu poder e mostrar que esta igreja é uma igreja fiel. E a nossa oração, então, é para que o Senhor nos ajude como igreja a sermos fiéis, ó Deus. Se há alguma coisa para ser rejeitada, nos ajude a rejeitar como igreja, ó Deus, para sermos fiéis ao Senhor. Se há alguma nova coisa para ser abraçada, ó Deus, que o Senhor nos ajude, então, a abraçar, para sermos encontrados fiéis diante do Senhor. Nos ajuda como igreja fiel, ó Deus, a sempre guardarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a sempre rejeitarmos as pressões externas, ó Deus, e não cedermos, ó Pai, a estas pressões que certamente só nos trazem mal. Ó Deus, nos ajuda a contemplarmos as Tuas promessas, que são promessas para todos aqueles que ficam fiéis ao Senhor. Nos ajuda a olhar para aquele momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor, ó Deus, e seremos para sempre, ó Pai, guardados, cuidados pelo Senhor, receberemos o Teu nome, somos propriedade, povo exclusivo do Senhor, pertencemos ao Teu povo, à Tua igreja, ó Senhor. Por isso fica conosco, nos guarda, nos protege, anima o nosso coração, nos fortalece em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai, no nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você. E à noite nós voltamos então, às 7 horas da noite, com a transmissão, pregação no Salmo de número 12. Vamos ver aquilo que Deus tem a nos dizer. O poder das palavras. Fique em paz.